Gravando. Estatística das precipitações. Bem, vamos agora falar um pouco para vocês sobre a aplicação de estatística na hidrologia. Nós denominamos esse conteúdo de hidrologia e estatística. Qual é a relevância desse conteúdo? As variáveis hidrológicas, precipitação, vazão, elas têm um comportamento que nós podemos dizer randômico. Existe uma certa aleatoriedade nesse processo. Então, para que a gente possa quantificar variáveis que têm características aleatórias, a gente tem que utilizar os conhecimentos de estatística. Então, o que é que diferencia um processo estatístico de um processo determinístico? No processo determinístico, um conjunto de causas sempre vai estar associado a um determinado efeito. Por exemplo, se eu soltar essa caneta, né, eu subi a caneta, abri a mão, soltei, ela caiu. Se eu fizer isso de novo, se eu subir a caneta a uma certa altura e abrir a mão, ela vai cair. Quantas vezes eu faço, quantas vezes vai se reproduzir o mesmo processo. Isso é o que a gente pode chamar de um processo determinístico, que é um processo aleatório ou estatístico. É um processo que, dado o conjunto de causas, por exemplo, ele não vai se reproduzir o mesmo resultado. Por exemplo, se eu subisse, ao invés de subir essa caneta, esse pincel, eu liberasse um dado. Então esse dado, se esse fosse um dado honesto, quando ele caísse, existiria 1/6 de possibilidade de cair no número 2, 1/6 de cair no número 3. Então, dado o mesmo conjunto de causas, nós teríamos resultados diferentes. Então, isso é o que caracteriza um processo randômico ou aleatório. Certo? Então, existe uma certa aleatoriedade nas variáveis hidrológicas, notadamente na precipitação e na vazão. Então, é por isso que a gente vai tratar dessa maneira a precipitação e a vazão, e é por isso que a gente vai ter que utilizar aqui alguns conhecimentos de hidrologia e estatística. Então, a variável hidrológica, precipitação, vazão, evaporação, são variáveis aleatórias. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que amostrar essa variável. Como é que a gente amostra essa variável? Por exemplo, o pluviômetro é um amostrador de chuva. A gente tem a chuva que vai acontecer na bacia como um todo, e a gente pode coletar a precipitação em um dado ponto da bacia, com o pluviômetro. Aí a gente coleta essa precipitação num dado ponto do pluviômetro e depois a gente pode, inclusive, fazer alguma avaliação para transformar aquela precipitação pontual numa precipitação no espaço. Então, o pluviômetro, por exemplo, é um amostrador no espaço. Então, a gente vai, a partir dessas informações, utilizar para saber o universo dos resultados, conhecer aí uma certa amostra. Então, a aplicação que a gente vai ter aqui na hidrologia, a aplicação estatística que a gente vai ter na hidrologia é uma aplicação baseada no que a gente chama de hidrologia mais frequencialista, estatística mais frequencialista. Existem outras abordagens estatísticas, como a Bayesiana, etc., mas a que a gente utiliza de forma mais frequente, usual na hidrologia, é exatamente a hidrologia frequencialista. Em que é que se baseia essa lógica da hidrologia frequencialista? A gente vai associar a frequência de ocorrência de um evento à probabilidade desse evento ocorrer. Exemplo, se eu tenho aqui um saco que tem bolas brancas e bolas pretas. Eu tiro uma vez a primeira bola, saiu branca, a segunda bola saiu preta, a terceira saiu branca. Depois de 10 realizações, eu observei que tinham 3 bolas brancas e 7 bolas pretas. Então, a frequência de ocorrência é 3 brancas a cada 10. Então, a gente vai associar essa frequência relativa, que é a razão entre o número de ocorrências daquele evento bola branca dividido pelo número de eventos totais, ou seja, 3 sobre 10, a probabilidade de acontecer bolas brancas dentro do saco. Então, isso é uma lógica que a gente chama de frequencialista, que vai associar a frequência à probabilidade de acontecer um fenômeno. Então, essa é a abordagem básica da estatística que nós vamos utilizar na hidrologia. Um outro conceito importante na hidrologia estatística é o conceito de variável, que a gente vai ter uma variável estacionária. O que é que significa uma variável estacionária? Uma variável estacionária significa que as características estatísticas, os parâmetros estatísticos, eles não vão variar no tempo, tá certo? Então, a gente vai ter, por exemplo, uma inferência sobre o comportamento médio, que poderia ser feito a partir da média. A média não varia ao longo do tempo. A gente não vai ter uma média 10, 20 anos com uma média, outros 10, 20 anos com outra média,
10, 20 anos com desvio padrão, outros 10, 20 anos com desvio padrão. Desvio padrão é constante no tempo, a média é constante no tempo, e a gente chama esse processo de um processo estacionário. É uma hipótese dura, mas é uma hipótese que a gente faz para os processos hidrológicos. Então, nesse caso específico, o risco ele não se modifica no tempo, a gente vai ter um risco que vai ser constante no tempo, né? Então, essa é uma hipótese que a gente vai utilizar. Como é que a gente começa a fazer a análise estatística dos dados hidrológicos? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é ter os dados hidrológicos. Então, para ter os dados hidrológicos, nós vimos que nós podemos obter séries temporais na ANA ou na FUNSEMI, quando a gente está falando aqui em séries pluviométricas. Então, a primeira coisa que a gente faz é começar uma estatística mais básica, mais elementar. Então, a gente tabula esses dados, né? E a gente vai tirar algumas características que a gente vai ver, plota esses dados num histograma. O que é o histograma? O histograma é um gráfico que a gente vai ter aqui uma relação entre a frequência de ocorrência em cada uma das classes, que seria basicamente o seguinte: a gente vai pegar aqui o domínio de ocorrência de um determinado evento e dividir esse domínio em intervalos. Então a gente vai ter diversos intervalos nesse domínio, como o gráfico que vocês estão vendo aqui atrás. Então nesse gráfico a gente vai ver que tem intervalos, e em cada um desses intervalos a gente mede a frequência que ocorreram os eventos naquele intervalo. Então a gente vai contar quantas vezes aconteceu um evento de chuva, variando, por exemplo, entre 100 e 200 milímetros. Então a gente vai saber quantas vezes aconteceu, isso vai ser a frequência de ocorrência naquela faixa. Esse número absoluto a gente chama de frequência absoluta, e se a gente dividir esse número de ocorrência naquela caixinha pelo número de ocorrências total, a gente vai ter o que a gente chama de frequência relativa. Com isso a gente já tem uma primeira ideia da distribuição. Onde é que fica ali o ponto central, em torno de que ponto os valores vão variar, que a gente vai chamar de tendência central, como é que esses valores se espalham em torno desse ponto aqui de tendência central, que a gente vai ter que a gente vai chamar de medidas de dispersão, o desvio padrão, por exemplo, o coeficiente de variação, são possibilidades de fazer essa inferência sobre a variabilidade que nós vamos ter, tá certo? Então a gente pode depois esse histograma, ele pode se comportar também como uma função densidade de probabilidade. A gente vai ver mais à frente um pouco sobre isso. A gente vai depois migrar para esse conceito da função densidade de probabilidade. Mas antes de fazer isso, é necessário que a gente fixe alguns conceitos sobre quais são as características desse conjunto. Então a gente vai ter, por exemplo, dessa amostra. Como é que a gente pode caracterizar essa amostra? Primeira coisa que eu já disse para vocês é que a gente pode tentar estimar o valor central, né, que seja o valor no qual esses valores vão estar em torno daquele número, que é o número de referência. O segundo é a dispersão, né, como esses números se espalham no domínio. Depois é a simetria, se ele vai ter mais valores que vão ficar mais para um certo lado, que a gente chama de cauda, ou a cauda vai estar para um outro lado, causa positiva ou negativa, né? Então, e o achatamento da distribuição. Mas os dois principais parâmetros iniciais são o valor central e a dispersão. Então, o valor central é a medida dessa tendência aqui de ele estar, qual é o valor em torno do qual esses valores vão, de certa forma, se distribuir. Uma forma de medir a tendência central é a partir da média aritmética. Então, a média aritmética, você vai somar todos os valores e dividir pelo número de eventos. Então, a gente tem a média aritmética. A média aritmética é muito utilizada, muito interessante, mas ela apresenta uma dificuldade, que ela pode ser contaminada, principalmente para uma quantidade menor de eventos da amostra, por valores extremos, né, que podem ser até valores muito elevados, podem modificar muito o valor da média. Então, muitas vezes, a gente utiliza como tendência central a mediana. Que é a mediana? Mediana é aquele valor em que 50% dos valores estão à sua direita, e são maiores, e 50% dos valores são menores do que esse valor da mediana. Então, ela divide a frequência em duas porções iguais, de 50% maior e 50% menor. Outra possibilidade de medir valor tendência central é através da moda, que é o valor mais frequente. Essas três são muito utilizadas. Além disso, a gente pode utilizar o valor da média geométrica ou a média harmônica como sendo medidas de tendência central. Mas os três primeiros são os mais usuais. Outra possibilidade que nós vamos ter para medir a dispersão é através do desvio padrão. Então, o desvio padrão ele lembra aí o momento de inércia, tá certo? Então, o desvio padrão é uma medida da dispersão desses valores. Então, ele vai ser basicamente dado por uma relação onde você vai ter um valor quadrado,
tá certo? Então vai ser x menos x barra elevado ao quadrado. Vai ser proporcional a isso. Então, na realidade aqui, se a média ele está utilizando o valor de forma direta, o desvio padrão ele vai utilizar aí o quadrado dessa diferença entre o valor observado e o valor da média. Então é uma medida de dispersão. Outra medida de dispersão muito utilizada em recursos hídricos é o coeficiente de variação, que vai relacionar o valor da média e o valor do desvio padrão. O que é interessante no coeficiente de variação é que ele não vai ele é um número adimensional. Com isso ele vai poder comparar rios ou regiões com chuvas, com totais de chuva muito diferentes, mas que ele vai medir exatamente como esses valores se espalham em torno desse valor de tendência central. Então o coeficiente de variação é uma outra medida importante para que a gente possa ter. Então o que nós vimos desse modo são alguns fundamentos básicos de estatística, que a gente deve plotar os dados, construir o histograma e calcular esses parâmetros iniciais, média, desvio padrão. Com esses dados básicos a gente pode avançar no sentido de ajustar distribuições de probabilidade que melhor vão aderir aos dados que nós estamos interessados em modelar. Mas isso é um tópico que nós veremos no módulo seguinte.